Bom dia a todos. Estamos aqui em mais uma reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja aqui com todos nós. Bom dia, Duda. Bom dia, André. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui reunido conosco, iluminando o nosso dia. Hoje, Emmanuel escolhe para o capítulo de número 142, um só Senhor. Mas, André, qual que é o versículo que vai embasar a nossa reflexão aqui de hoje? O versículo que Emmanuel separa está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13, em que Jesus diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores. Duda, o que Emmanuel diz para nós de quem seriam esses dois senhores? Bom, André, Emmanuel vai trazer para nós, falando que esses dois senhores seria um é Jesus e outro o mundo. Ele já inicia dizendo que o reino do Cristo ainda não é a terra. Nós sabemos disso, e aí ele frisa isso aqui, a importância de sabermos isso, para entendermos que não é possível, uma vez que o mundo não é de Cristo, não é possível que nós tenhamos um caminho que seja possível seguir os dois ao mesmo tempo. Ele traz que não podemos satisfazer Jesus e o mundo a um só tempo. E aí ele fala uma frase que vou transcrevê-la, ela traz assim: o vício é o dever, não se aliam na marcha diária. Ou seja, não é possível que a gente tenha os dois alinhados ao mesmo tempo. Porque, como se pensarmos, não é possível que um mesmo homem dirijam carros em sentidos opostos. Não é possível que a mesma pessoa esteja indo para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. Então, isso é o início aqui que Emmanuel começa a nossa reflexão, trazendo a importância de sabermos sobre essa diferenciação e tomarmos a escolha correta. E ele traz que para isso, para tomarmos sempre as melhores decisões, que é estar com Cristo no centro da nossa vida. Então é importante que a linha central das nossas decisões sejam sempre Cristo. O conselho que ele traz também de pensarmos, pensarmos como Jesus. Então nós podemos nos perguntar como Jesus agiria na situação que eu estou vivendo nesse momento. Qual conduta que Jesus teria? Isso traz um respiro, um alívio se pensarmos aqui. Quando nós nos silenciamos para perguntar o que Jesus faria, ou lembrar das Escrituras para saber qual exemplo é mais parecido com o que nós estamos vivendo, qual conduta Jesus teve em determinada situação, nós paramos, silenciamos, acalmamos a nossa mente, serenamos, o nosso coração que muitas vezes pode estar muito aflito. Dessa forma nós conseguimos nos aconselhar melhor com Jesus, tá numa vibração mais adequada para ouvir os ensinos, porque o barulho do mundo interfere muito nessa nossa escuta, da nossa conexão com Jesus. Então a vida cotidiana, ela é tão corrida, ela é tão acelerada, que ela não vibra no mesmo padrão, na mesma conexão que Jesus tem. Se a gente pega qualquer frase, qualquer fala de Jesus, é possível imaginar e sentir a serenidade com que Jesus trazia os ensinamentos. Então esse silenciamento, ele não só faz bem mentalmente, mas espiritualmente. Então, é um alívio espiritual e mental também. Isso nos traz bons benefícios,
é uma forma da gente também cuidar aqui da nossa matéria, né? Para suportarmos todas as nossas provas que estão acontecendo e as que estão por vir, né? Precisamos cuidar do nosso tempo. Emmanuel também traz que nós somos servos dele. Então, uma vez que nós somos servos de Jesus, nós devemos sempre atender essas atividades que Jesus nos pede. Essas atividades, elas devem ser sempre executadas de uma forma sublime e humilde, como Emmanuel destaca aqui hoje. E para isso, para que a gente possa atendê-la, nós não podemos fugir do mundo. Embora o direcionamento da nossa vida seja Cristo, nós não podemos, então, falar assim, não, eu preciso seguir Jesus, então minha vida é só para Jesus, então esquecer tudo que tem de material na nossa vida. Isso não é possível. E Emmanuel destaca, não é vantajoso isso. Nós não podemos fazer isso, porque estando inseridos no mundo, nós conseguimos cumprir o nosso papel cristão. Porque diante da execução das nossas tarefas, das nossas responsabilidades materiais, como o nosso trabalho, as nossas responsabilidades com a nossa família, amigos, nesses ambientes, nesses espaços que nós estamos ocupando, nós temos um papel muito importante nele. E nós podemos transformar esse ambiente num serviço cristão. Como Emmanuel fala assim, tornar o nosso ambiente como um grande campo de atuação cristã, aquele ambiente que nós já estamos vivendo, o nosso trabalho, que nós precisamos viver diariamente, qualquer ambiente, aonde quer que nós estejamos, nós podemos tornar ali um ambiente de evangelização, como Emmanuel também trouxe aqui, como uma célula de trabalho do Cristo. Qualquer ambiente pode se tornar essa célula de trabalho do Cristo. Há muito a ser feito no espaço que nós ocupamos hoje. Não é por acaso que nós estamos no lugar que estamos, né? Sabemos disso. E a todo momento, aonde quer que nós estejamos, na fila do supermercado, na fila de uma lotérica, no nosso trabalho, todos os lugares é possível ser útil. E todos esses lugares é possível transformá-lo em uma célula cristã. E não estou dizendo aqui que nós precisamos estar com a Bíblia e sair lendo a Bíblia, mas evangelizar pelo ensino, evangelizar como Jesus nos ensinou, pelos nossos atos, pela uma escuta ativa, de alguma forma que nós podemos auxiliar, né, quem tiver à nossa volta. São muitas as possibilidades. Sabemos que diariamente nós somos convidados a praticar a caridade e as oportunidades não nos faltam. E evangelizar pelo exemplo, a gente sabe que é a forma mais útil de estar trabalhando na Boa Nova, como Jesus nos pediu. Então, que nós possamos ser esse cristão praticante, praticante dos exemplos, de boas palavras, e não importa onde estejamos, nós seremos bons cristãos, estaremos em serviço do Cristo, porque afinal nós somos servos dele. André, tem uma historinha que possa ilustrar um pouco mais a nossa reflexão aqui de hoje? Eu queria trazer a continuidade desse versículo, né, que Emmanuel separou, que ele é: ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E aqui Mamon é, representa o dinheiro, as riquezas materiais, né? Então, quando a gente pegar aqui a palavra Senhor, ela tem como significado de dono, de patrão. Então, vamos pensar o seguinte: se somos servos, se somos empregados, nós devemos satisfação àquele que é o nosso patrão, o nosso dono. Mas e se esse nosso patrão for as coisas materiais? Então, nós vamos apenas nos preocupar com as coisas materiais. E qual será a importância que nós vamos dar a Deus utilizando dessa visão materialista? Nós vamos buscar a Deus
no intuito de que ele nos ofereça coisas materiais. Então, nós buscaremos uma religiosidade com o foco no quê? Na prosperidade. E aí a gente tem uma falsa ilusão como se Deus tivesse a obrigação de nos servir, né? De que nós estamos fazendo aquilo ali e por fazermos aquilo, Deus é obrigado a me retribuir, porque eu estou fazendo algo para Ele. Só que não é esse viés, né? Porque nós não devemos trabalhar para Deus buscando recompensas materiais. Porque está escrito na Bíblia que nós precisamos comer o pão com o suor do nosso próprio rosto. Então, não é correto que busquemos facilidades, dinheiro com esse serviço a Deus. E aí, eu separei aqui um texto de Emmanuel que ele fala assim: se o dinheiro, nas garras da ambição, pode agravar os sofrimentos da orfandade e os tormentos da viuvez, nas mãos justas do bem, converte a miséria em trabalho e o sofrimento em educação. Se a riqueza entesourada, sem o lucro de todos, pode gerar o colapso do progresso, o centavo movimentado ao impulso da caridade é o avivamento do amor na terra, por transformar-se a cada minuto no remédio ao enfermo necessitado, no livro renovador das vítimas do desânimo, no teto endereçado aos que vagueiam sem rumo e na gota de leite que tonifica o corpo subnutrido da criancinha sem lar. Ninguém tema desse modo a grave responsabilidade da posse efêmera entre as criaturas humanas, mas que toda propriedade seja por nós recebida como um empréstimo, cujos benefícios é preciso estender em proveito de todos, atentos à lei de que a felicidade só é verdadeira felicidade quando respira na construção da felicidade a todos os outros. Assim, pois, compreendamos com a segurança da lógica e com a harmonia da sensatez, que em verdade não se pode servir a Deus e a Mamon, mas que é nossa obrigação, das mais simples, colocar Mamon a serviço de Deus. Então a gente não pode inverter isso, de querer colocar a Deus a favor das riquezas materiais, mas nós temos como obrigação utilizar das riquezas materiais em benefício do serviço de Deus. E aqui não é em questão de doação para igrejas, para religiões, porque Deus está em tudo. Deus está em todos os seus filhos. Então, se temos uma empresa, se podemos dar emprego para uma pessoa, o salário que essa pessoa receber do seu trabalho, isso é uma providência divina agindo ali, naquele momento. Então, é até nos dito, né, no Evangelho, de que você dá a esmola é uma coisa boa, mas desde que você não humilha a outra pessoa e que mais digno do que dar a esmola é você conseguir oferecer para a pessoa um emprego para que ela se sinta orgulhosa daquilo que ela faz e ela veja o merecimento dela em receber aquele dinheiro com o suor do seu próprio rosto. Então, isso fica muito marcante para nós aqui, para a gente não misturar essa ideia de ficar achando que o dinheiro que nós podemos destinar a Deus é feito apenas de maneira de doação a algum templo religioso, a algumas figuras religiosas.
Se movimentarmos esse dinheiro com moral cristã, com dignidade, sem abusar das pessoas de maneira digna, nós estamos contribuindo e fazendo caridade com isso. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, selecionei um trecho que Emmanuel traz assim: consagra-se ao Mestre como centro da vida, oferece aos semelhantes os seus divinos benefícios. Então, Emmanuel está dizendo aqui para que nós busquemos a nossa espiritualização, buscar uma comunhão, uma vida em mais comunhão com Jesus, para que assim nós também possamos ser mais úteis, né? Como ele traz aqui, para que os nossos semelhantes desfrutem também desses benefícios. Dessa forma, quando nós buscamos ser mais essa comunhão com Jesus, nós somos mais úteis porque nós poderemos servir e auxiliar mais aqueles que estão à nossa volta, na casa, no trabalho, com os amigos. Boas vibrações, elas serão emanadas de nós quando nós estamos carregados de energias positivas. E essas energias, elas são recarregadas apenas numa proximidade maior com o bem, uma proximidade maior com Jesus, né? Repara que todos nós, imagino que tem aí um exemplo que conhece de alguém, de uma pessoa que todo mundo quer estar perto, que todo mundo quer ir lá cumprimentar, quer dar um abraço, aquela pessoa que a gente senta para conversar e parece que a hora passou voando, que você nem vê o tempo passar. São pessoas que atraem muitas pessoas para perto delas, são pessoas que conseguem ser muito úteis também a partir desse partilhamento de energia, né, que atrai tantas pessoas à sua volta, que beneficia tantos outros, né, por meio das energias. Então, se nós buscarmos ter essa comunhão com Jesus, nós podemos ser ainda mais úteis nesses espaços que Emmanuel trouxe aqui, que nós ocupamos. Nós podemos auxiliar mais, seja para doar energia, para tomar melhor decisão, aconselhar um irmão, ouvir melhor, né, ter um melhor direcionamento. Não é mesmo, André? Eu queria comentar algo aqui de uma frase que você separou que eu achei ela muito interessante, que é: o vício e o dever não se alinham na marcha diária. Porque aqui Emmanuel está colocando no sentido de o vício é um senhor e o dever é outro senhor. Então vamos pensar, uma pessoa que tenha um vício de qualquer espécie, ela não vai conseguir render bem no seu trabalho material, porque o vício não vai permitir que isso ocorra, porque o vício é mais forte, tem um controle maior sobre ela. Então é isso que ele está tentando colocar aqui, porque o vício é um senhor que vai falar mais alto para essa pessoa. E aí, em qualquer oportunidade que ela tiver, numa hora de almoço, uma hora de café, ela vai tentar correr para esse vício. Ela não vai pensar, não, eu vou esperar acabar o meu trabalho material, aí eu vou atrás. Ela vai chegar um certo momento que ela não consegue. Então, isso interfere. Então, em relação a o dinheiro e a religiosidade, em buscar Deus, às vezes, em muitos momentos, é necessário que chegue uma crise para a gente, né? Uma crise existencial, uma crise moral, ou uma crise física, uma doença que nos chega e que nos proporciona fazer esse exame de consciência, de recalcular rota, de pensar, opa, o que que eu estou fazendo da minha vida? O que que está movendo a minha vida? O que está me guiando e para onde está me levando esse Senhor que eu estou me dedicando? E aí a pessoa dá uma guinada na vida, ela muda e fala: não, peraí, não é por aí, eu vou buscar outra coisa, porque chega um momento que a gente percebe que a vida não é só isso aqui.
A vida não é definida só porque o que a gente tem, o que a gente consegue conquistar, porque dá um vazio, né? Então é isso que a gente precisa ter em mente. Vamos lembrar aqui, Maria de Magdala tinha um vício muito grande. Só que olha como que Jesus enxerga de maneira bonita isso, da questão do vício aqui. Ele enxergava que ela tinha uma sede, uma necessidade que ela supria, que ela tentava suprir com aquele vício dela. Então, o que que a gente precisa ver? Aonde tem um vício, tem uma carência, tem uma ausência muito forte que a pessoa tenta preencher com aquilo que ela acha que está satisfazendo. Só que quando Jesus percebeu isso nela e mostrou para ela os ensinamentos da Boa Nova, o amor de Deus, ela encontrou aquilo que era um buraco na vida dela. E aí, quando ela conseguiu se encontrar nisso, ela conseguiu o quê? Dedicar. Ela conseguiu viver o seu dever, que foi auxiliar, falar a respeito de Jesus para os leprosos. Então, olha que mudança bonita de quando a gente consegue desvencilhar de um senhor que está nos prejudicando para um outro que consegue nos amparar, nos consolar e nos fazer úteis para as outras pessoas, né? Recordando aqui o trecho que eu li da fala de Emmanuel, que a verdadeira felicidade ela é uma construção coletiva. Ninguém consegue ser feliz sozinho. Porque tem um momento que às vezes você está muito feliz, mas você passa, assim, às vezes você está passando de carro, você vê uma situação, você vê uma criança revirando um lixo, sua felicidade acaba ali. Porque a sua felicidade é frágil, porque se o outro está numa situação daquela, como é que você consegue ainda continuar sendo feliz? Então, a felicidade é uma construção coletiva. Exatamente, muito bem pontuado, André. Vale muito a pena a gente pensar e colocar realmente isso no exame de consciência, né? Para a gente balancear. Esse exame de consciência que você traz, ele é essencial para a nossa vida, né? Diariamente convém que a gente avalie o nosso dia, para que aos pouquinhos a gente vá percebendo. Porque quando vem, como o André trouxe aí, uma situação de crise, ela é mais avassaladora, ela balança mais, ela muda, né, causa um desconforto maior, que o Emmanuel já trouxe aqui, né, que realmente o papel da dor na nossa vida, né, é na dor que a gente cresce, mas se nós pudermos sempre fazer esse exame de consciência, nós conseguimos agir mais rápido, agir enquanto é tempo. Mas Emmanuel enriqueceu muito aqui o nosso aprendizado aqui hoje, trazendo um tema muito pertinente à nossa avaliação, né? Nos tempos que vivemos de uma maneira acelerada, é sempre importante a gente pensar quanto tempo do nosso dia nós estamos dedicando e a forma como nós temos levado o nosso trabalho. Né? Emmanuel trouxe aqui um grande exemplo prático de como praticarmos a nossa fé cristã no ambiente que nós precisamos ocupar. Né? Ele não precisa ser duas coisas isoladas, nós podemos trazer isso e viver nesse ambiente. O importante, como o André bem citou aqui, é que ele não seja o centro. Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o dono da sua vida? Então, essa pergunta é uma pergunta que nós devemos fazer diariamente, né? Pensarmos, hoje, no dia de hoje, quem foi o Senhor da minha vida? Então, se nós talvez tivermos um dia um pouco mais conturbado, podemos nos dedicar um pouquinho mais, às vezes no fim da noite, assistir uma palestra, a ler um livro, ver um versículo, né, fazer uma oração, conversar mais com Jesus, né, pedir esses aconselhamentos de modo que nós possamos equilibrar dia a dia, né, esses dois senhores da nossa vida. Mesmo André gostaria de complementar, podemos encerrar. Podemos encerrar.
Então, com essas palavras que Emmanuel trouxe aqui para nós, né, que muito nos enriqueceu, foi bastante enriquecedora para mim também. Espero que tenha sido para cada um de vocês também. As palavras de Emmanuel aqui, ela é muito prática, né? Foi de bastante exemplo, de uma maneira mais fácil de ser aplicada no nosso dia a dia, né? Que cada um possa carregar essas palavras no coração para viver aí durante a próxima semana, possa adquirir esse hábito, né, para o seu dia a dia. E nós esperamos vocês na semana que vem para refletirmos o próximo capítulo, que Emmanuel vai trazer o capítulo 143, que se chama Legião do Mal. Nessa, o versículo que vai embasar a reflexão será o de Marcos, que está no capítulo 5, versículo 9. E perguntou-lhes: Qual é teu nome? Ao que ele respondeu: Legião, porque somos muito. Então, aguardo vocês na semana que vem para falarmos a respeito desse versículo. Desejo a vocês uma ótima semana, um ótimo e abençoado sábado a todos. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Um ótimo final de semana a todos e que assim seja.